Olá, eu começo lendo hoje Salmo 51, verso 5, que diz o seguinte: De fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. A questão é a seguinte: o pecado habita em nós desde a concepção da vida ou passamos a pecar a partir do momento que nascemos e temos a compreensão do pecado? Um bebê é pecador? Uma criança comete pecados? A partir de que idade pode ser considerado um pecador? Como entender a questão do pecado? A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Agora, existe a diferença do pecado original e do pecado cometido de fato? Como entender isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e a partir de agora já nos conectamos com o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado por você estar mais uma vez aí com a gente. E se você está chegando pela primeira vez, este programa é um programa em que você pode tirar as suas dúvidas bíblicas, teológicas, talvez algum questionamento que você tem, falando sobre religião, falando sobre Deus, e você pode mandar a sua pergunta ao vivo para a gente. E ela vai ser respondida à luz da palavra de Deus. Por isso, Na Mira da Verdade. A sua questão está na mira. E quem tem que responder baseando-se na palavra de Deus é esse jovem aqui. Professor Leandro Quadros. Rapaz, gostei do jovem, viu? Agora você ficou contente, né, velhinha? Todo jovem, aí ficou faceiro. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Satisfação estar aqui novamente com você. Que bom ter você também, amigo telespectador e ouvinte. Que Deus abençoe a sua vida. Vou mandar rapidamente aqui alguns abraços para alguns telespectadores queridos. O primeiro abraço vai para o Maicon e a Cíntia Isoton. Eles são estudantes da Bíblia e acompanham o programa. Moram no Espírito Santo, Deus abençoe a vocês. O outro abraço vai para Aparecida Moraes. Esta senhora, ela é avó do Deni Simão de Moraes, que mora nos Estados Unidos. E essa irmã mora em Poços de Caldas. Que Deus te abençoe, irmãzinha. Obrigado por acompanhar o programa também. E o último abraço vai para Adélia Rufino Lemes e Maria dos Anjos Oliveira Pereira, que mora em Jacareí, São Paulo, e para Luiz Antônio Lemes, que mora em São José dos Campos. Deus guarde a vocês. Obrigado pelo carinho de todos. Muito bem, professor. Eu mando um abraço especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão em conexão com a gente. Nós estamos ao vivo também pela rede de rádios Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país, 18 emissoras de rádio, que acabaram de sair aí da Semana Jovem e já estão aqui ligadinhos com Na Mira da Verdade, essa programação jovem que está acontecendo essa semana aí. O pessoal já estava conectado e continuam conectados com a gente aqui. Então seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho também da sua audiência, obrigado por você estar acompanhando o programa. E a você que nos vê pela internet, talvez você está vendo esse vídeo, uma outra data que não seja hoje ao vivo. Que Deus lhe abençoe também, que aqui você possa descobrir grandes verdades da palavra de Deus. Muito obrigado. Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Para você participar, você pode mandar através do nosso SMS, o número é 12 981510101, através das redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá? Então, você tem várias formas de participar aí, vá mandando as suas perguntas pra gente. Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa hoje sobre um assunto bastante interessante. Eu li aqui os Salmos 50,
o Salmo 51, 5, que fala que nós pecamos desde a concepção, ou seja, a concepção da vida, ela está antes do nascimento. Ou seja, quando houve a concepção da nossa vida, nós já estamos em pecado. Essa pergunta chegou de um estudante de teologia, ele mandou pelo Facebook, a sua pergunta está na mira da verdade, Carlos Vinícius de Lima. E ele diz o seguinte, eu vou ler na íntegra para a gente compreender o questionamento dele, tá bom? Então preste bem atenção. Moro em Marília, no interior de São Paulo, sou membro da Primeira Igreja Batista de Marília e sou estudante de teologia. Aí ele pesca a minha pergunta, sua pergunta foi pescada, meu irmão. A minha pergunta está relacionada ao fato de que a Bíblia ensina que o ser humano é tido como pecador desde o momento da sua concepção, no ventre materno, conforme demonstra o Salmo 51:5, também o Salmo 58:3 e outros textos. A concepção antecede o nascimento, porém, há uma diferença entre pecado original e pecado de fato, ou pecado cometido pessoalmente. Questionei alguns professores de teologia sobre a questão das crianças e eles me responderam que já é concebida como pecadora, mas que essa natureza pecaminosa vai se manifestar em pecado de fato ou pecados cometidos pessoalmente com o tempo. Porém, um teólogo sistemático muito conhecido, Wayne Grudem, interpretando o Salmo 58:3, onde diz que sobre a mentira e tudo mais, né? Fez uma colocação interessante, afirmando que essa manifestação pode ser rápida, pois o texto diz que os ímpios se alienam desde a madre, isto é, são concebidos como pecadores e não apenas isso, mas que andam errado, proferindo mentira desde que nascem, ou que nasceram, ou seja, nascem e já começam a cometer atos pecaminosos, o que é diferente de ser pecador por natureza. Segundo a visão desse teólogo, mentir é um pecado cometido pessoalmente, e o Salmo 58:3 diz que os ímpios agem assim desde que nasceram. Professor Leandro Quadros, aí vem a pergunta, professor. Tem alguma base para a idade em que a criança já peca conscientemente? Pois na visão desse teólogo, a manifestação da natureza pecaminosa em atos pecaminosos começa cedo, tomando por base o Salmo 58:3, e ele vai mais além ainda, afirmando que essa manifestação pode ter início com a criança tendo 2 anos de idade, por exemplo. Afinal de contas, professor, como entender a questão do pecado no ser humano? Ele começa a pecar de uma certa idade? Essa questão de o pecado já está inserido desde a concepção da vida, como que a gente entende isso? Baseando nesse teólogo que ele disse aí e tudo mais, professor? Esse é um assunto muito interessante porque, e para nós entendermos ele, nós temos que fazer uma diferença entre, temos que entender alguns conceitos de pecado, né? Às vezes pensamos que pecado é apenas praticar atos errados, e não é assim. Na verdade, pecado é um estado de alienação em relação a Deus. Ou seja, a partir do momento que nós já nascemos, ou somos concebidos pela nossa mãe, afastados de Deus e com material genético corrompido pelo pecado, nós já somos pecadores. Então, nós não nos tornamos pecadores apenas quando praticamos atos pecaminosos. Já somos pecadores porque dentro de nós tem uma tendência para o mal e já estamos afastados de Deus. Então, o próprio fato de estarmos alienados em relação a Deus já nos torna pecadores. E, óbvio, como consequência disso, com o passar do tempo, passamos a praticar os pecados. Para ser bem assim didático, nascemos pecadores, obviamente, desde a concepção somos pecadores, e praticamos pecados propriamente ditos a partir do momento que começamos, obviamente, a fazer atos errados. Isso não precisa ser necessariamente quando estamos conscientes. Por quê? Uma das definições de pecado na Bíblia, no Salmo 51, tem umas 4 palavras ou 5,
diferentes para pecado, uma delas significa errar o alvo. Ou seja, se eu erro o alvo proposto por Deus, mesmo inconscientemente, eu já sou um pecador. Então, a nossa natureza, ela é realmente extremamente corrupta. E além desse texto que o nosso jovem estudante de teologia citou, de Wayne Grudem, que é o Salmo 58, 3, né? E o Tito leu o Salmo 51, verso 5, eu encontrei um outro texto aqui também para complementarmos, ampliarmos essa compreensão, que está em Gênesis 8, 21. Eu vou ler aqui na King James, na versão King James atualizada, né? Diz assim, ó: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque o seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. Essa aqui é uma informação preciosa. Ela está em harmonia com o Salmo 58, em harmonia com o Salmo 51:5, mostrando que desde o nascimento a nossa natureza já é inclinada para o mal. E por quê? Porque nós já nascemos alienados, afastados de Deus. Isso nos mostra, amigo telespectador e ouvinte, que só em Deus temos esperança. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Seja pecado consciente ou inconsciente, o destino do pecador é a morte. Mas Romanos 6:23, na segunda parte do texto, tem a esperança. Diz assim, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu amo essa segunda parte de Romanos 6:23. Porque eu sou um grande pecador, mas quando eu leio esse tipo de texto, me vem toda a esperança e a certeza da salvação em Cristo. Porque apesar de, como pecador, merecer a morte, né, o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, através da fé em Cristo. Então, quando a Bíblia nos mostra que somos corrompidos desde a concepção, né, a Bíblia, ao mesmo tempo, quer nos mostrar a gravidade do erro, mas também mostrar a solução maravilhosa para o nosso problema. Por isso que precisamos nos apegarmos cada vez mais a Cristo, a Deus, para termos perdão dos nossos pecados e a certeza da salvação. E para isso, olhar sempre para Cristo, porque se olharmos para dentro de nós, aí não há como ter certeza mesmo. Ok, professor, muito bem. Como eu disse, você pode participar do programa mandando as suas perguntas para vários meios para que elas cheguem até a gente, né? Você tem pelo SMS, o número é 12 981510101. Você tem pelo Facebook, pelo Twitter e tem também pelo nosso blog. Mande a sua pergunta para a gente, vamos juntos aprender mais e tirar as nossas dúvidas na Palavra de Deus. Essa aqui chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Mark Land, de Jesus Santos. Ele é de Betim, Minas Gerais, e ele pergunta o seguinte. Ele também, coincidentemente, é da Primeira Igreja Batista, lá de Betim. Um abraço aos nossos irmãos batistas que têm acompanhado o nosso programa, que têm participado do nosso programa, bem como todas as outras denominações religiosas que têm mandado suas perguntas para a gente. Muito obrigado, meus irmãos, por vocês fazerem este programa acontecer e todos nós aprendermos estudando a Palavra de Deus. Ele diz o seguinte, ele tem uma dúvida e lá em Mateus 19:12, Jesus fala sobre os 3 tipos de eunucos. E diz o seguinte, porque há eunucos que nascem assim e há eunucos que pelos homens foram feitos tais. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso? Aceite-o, é o que diz o texto. Eunucos poderiam ser homossexuais da antiguidade, professor? Os homossexuais descritos em Romanos 1, de 26 a 27, nasceram por causa da total depravação humana ou se tornaram por decisão própria? Estão de parabéns pelo programa e que Deus abençoe a todos. Obrigado por você participar do nosso programa, viu, Mark Land? Professor, como é que fica essa questão dos eunucos? E a questão do eunuco tem alguma relação com o homossexualismo? Não, eu vou ler aqui, Mateus 19:12, na King James, né?
eu tenho aqui, que ao invés da palavra eunuco, ela vai usar uma outra palavra e aí o nosso telespectador e ouvinte vai poder compreender melhor. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados dos seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Então, quando um indivíduo é chamado também de eunuco na Bíblia, a Bíblia também quer dizer, se referir ao celibato. Alguns que preferiram a vida de celibato para dedicar-se totalmente à pregação do Evangelho. E isso não é uma obrigação. No próprio texto diz assim, ó, quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Ou seja, o celibato não é para qualquer pessoa. E no início, quando fala que alguns nasceram assim, Cristo está falando não da questão da homossexualidade. Por quê? A homossexualidade é algo muito complexo. Nós até fizemos um programa temático, né, em que nós abordamos este assunto. Mesmo um programa temático todo é pouco, né, para abordar um assunto tão complexo. Agora, obviamente, a pessoa não nasce, não há nada que comprove, né, que a pessoa tenha um gene determinante para a homossexualidade. Ela vai se tornando com o tempo. E muitas vezes não é por escolha, não. Tem várias questões complexas envolvidas e você pode acessar o YouTube, digitar lá na Mira da Verdade, especial homossexualidade, para você ver mais detalhes sobre isso. Então, alguns quando nascem assim, quer dizer, já algumas pessoas já não têm naturalmente essa predisposição de casar, eles não querem. Preferem viver sozinhos, mas não tem relação isso aqui com a homossexualidade, não. O texto não fala disso. Ok, professor, mas quando ele fala ali eunuco, uns são castrados. O eunuco tinha essa característica, professor? Ele diz que outros nascem assim. Não, alguns eunucos... O que era um eunuco, né? Essencialmente, o eunuco era um indivíduo escolhido para cuidar do harém de um rei. E, obviamente, que para ele não ficar com as mulheres do rei, ele era castrado. Então, por isso que ele fala que alguns foram feitos assim. Então, é nesse sentido. Então, e ele usa o termo também para se referir àqueles celibatários que decidiram não ter uma vida sexual. Então, é nesse contexto que Cristo fala, né? Ok, muito bem. Próxima pergunta chegou pelo SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. A Ana Lúcia, ela é de Sergipe, da cidade de Itabaiana. E ela diz o seguinte, gostaria de saber o que é batismo do Espírito Santo com fogo. Com isso, o que significa? Sou da Igreja Pentecostal Monte de Sião. Professor, a Bíblia fala que quando Jesus viria, ele seria batizado não com água, mas com fogo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O que quer dizer isso, professor? Veja, aqui em Mateus 3, 12, né, João Batista disse, ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apagará. Alguns creem que esse texto do verso 12 está relacionado com o verso 11, que fala que ele nos batizará com o Espírito Santo. Então, alguns acham assim, uns são batizados com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, alguns serão destinados para o fogo do juízo. Alguns intérpretes que creem assim. Outros creem que ser batizado com o Espírito Santo e com o fogo representa o fervor espiritual que toma conta do crente que é batizado pelo Espírito Santo. Tá? Então tem essas duas interpretações. A princípio eu não tenho como bater um martelo em nenhuma delas. Agora, temos que entender uma coisa. A Bíblia não ensina que o batismo com o fogo do Espírito Santo signifique a pessoa ter manifestações excêntricas, exageradas durante o culto. É importante termos isso em mente, querido telespectador e ouvinte. Quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo, como que ela se comporta? Alguns textos aqui serão importantes para nós entendermos isso. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, que diz assim: porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Então veja, algumas igrejas cristãs, mesmo bem intencionadas, é claro,
tem supostas manifestações do Espírito Santo que tornam o culto totalmente desorganizado, barulhento. Agora, a Bíblia diz que Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. E no verso 40, corrigindo o tipo de culto que estava ocorrendo na igreja de Corinto, Paulo diz assim: porém que tudo seja realizado com decência e ordem. Paulo não está defendendo um culto morno, porque tem certas igrejas também que o culto, você parece que está num cemitério, né? Então não é isso que Paulo está defendendo. Ele está defendendo sim que o culto tem que ser alegre, né? Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos no Senhor, mas ao mesmo tempo o culto tem que ser decente e com ordem e pacífico. Então tenha muito cuidado, querido irmão, querida irmã, com igrejas barulhentas, porque barulho não é sinônimo da presença do Espírito Santo. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Twitter e eu fico contente, fico feliz quando crianças participam do programa. E eu queria aproveitar e dizer para você que neste mês de julho, o nosso canal para criança, que chama NT Kids, professor Leandro Quadro e eu fizemos 4 programas especiais para crianças. Então, se você tem uma criança, se você tem um filhinho, uma filhinha aí, acesse lá o nosso canal NT Kids no YouTube. Você entra lá no YouTube, NT Kids, você vai ver Namira Kids. 4 programas que fizemos lá com a participação das crianças. Tem sido fantástico o resultado desses programas que nós fizemos para as crianças e elas têm apreciado muito e acompanhado. Se você ainda não teve chance de ver, acesse lá no YouTube Namira Kids. Namira Kids. Você vai ver os programas que a gente fez lá, tá bom? Bom, a pergunta desse jovenzinho aqui de 12 anos, o Kainan Soares, é a seguinte, professor. A gente vê na simplicidade dele, mas é o desejo dele aqui. Olha só, ele diz o seguinte: queria saber se quando um casal se torna uma carne só, então se eles se divorciam, como fica? Então, no casamento, o homem e a mulher se tornam uma carne só. Então é por isso que Deus disse que o homem e a mulher não devem se separar um do outro? Como é que fica então essa ruptura para uma criança, professor? Vamos explicar para o nosso jovenzinho. Veja bem, Kainan, seu nome é Soares, meu sobrenome do meio é Soares, né? Então eu sou Leandro Quadros, é Leandro Soares de Quadros, né? Então eu sou Soares também. Parente aí, hein? Parente aí. Então veja, meu querido jovem, quando a Bíblia fala que o homem e a mulher se tornam uma só carne, em Gênesis 2:24, quer dizer que eles criam um vínculo, uma proximidade tão íntima. E isso é expresso também por meio da relação sexual. Quando ocorre o divórcio, ocorre um trauma bastante significativo, porque a unidade do casamento e o vínculo sexual tornam as pessoas, entre aspas, almas gêmeas, diríamos assim. Então, quando há o divórcio, obviamente, há um sentimento de vazio, de perda muito grande. Então, a consequência do divórcio, de deixar de ser uma só carne, de estar totalmente vinculado à pessoa, gera isso. Por isso que Deus deseja que os casais, né, invistam todas as fichas, né, diríamos assim, no matrimônio, para que as pessoas não tenham que sofrer, não é, as consequências do divórcio. Muito bem, professor. Participe, você, jovenzinho, quer saber, quer tirar suas dúvidas, manda pra gente. Pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Facebook, pode ser por SMS. Participe você também, tá bom? O objetivo é a gente aprender cada vez mais. Próxima pergunta chegou por SMS, nós temos ainda 3 minutinhos. A pergunta é a seguinte. Quem mandou foi o William Garcia, ele é de Joinville. A paz do Senhor. Gostaria de saber um pouco mais acerca de fazermos votos com Deus. É aceitável aos olhos do Senhor, nos dias de hoje, que façamos votos como o de Jacó, descrito em Gênesis 28, 20 e 21? Deixa eu ler aqui, Gênesis 28, 20 e 21. Ali Jacó fez a Deus o seguinte voto: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo,
se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, ó Senhor, será o meu Deus. Ainda é válido, ô professor, a gente fazer esse tipo de teste com Deus? Eu só vou aceitar que existe Deus na minha vida mesmo se Ele fizer isso, ou se Ele provar isso na minha vida. Como é que fica isso? Nós temos que ter um certo cuidado com isso, porque quando Jacó fez aquele voto, diríamos assim, ele estava manifestando a sua fé em Deus e o seu desejo de permanecer com Ele e ter uma segurança da ajuda de Deus. Ele não estava assim dizendo para Deus, olha, se o Senhor não me atender, eu vou deixar de crer no Senhor. Não era esse o propósito. Então, ele queria demonstrar ao Senhor o quanto ele queria ter a presença de Deus. Então, se fizermos esse tipo de voto, não querendo também barganhar e comprar a Deus, como se fôssemos conquistar as coisas pelas nossas obras, não tem problema. Agora, quando você passa a fazer votos, por exemplo, do tipo assim, olha, se o Senhor me ajudar nisso, eu vou parar de cometer tal coisa. Você não vai conseguir fazer isso, porque você é um pecador. Então você não pode fazer esse tipo de voto impensado. O que você pode fazer é assim, Senhor, eu amo, me abençoa, meu Deus, nisso aqui que eu estou fazendo, e eu quero continuar ainda mais fiel ao Senhor. Então você pode demonstrar o seu desejo, o seu carinho. Agora, nunca fazer esses chamados votos precipitados, em que a pessoa promete que vai deixar de fazer alguma coisa, porque isso é impossível. Filipenses 2,13 diz que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Nós somos tão corrompidos que até para querer as coisas boas precisamos da ajuda de Deus. Então, temos cuidado. Eu prefiro orar a Deus, expressando aquilo que eu sinto, o que eu quero, o que eu estou passando, do que eu fazer aí votos, promessas que eu sei que na minha natureza pecaminosa eu não vou conseguir cumprir, né? Ok, professor, muito bem, nós temos que ir para o intervalo aí, aproveite o intervalo, mande as suas dúvidas para a gente, mande as suas perguntas, porque a gente ainda tem muito tempo para estudar a Palavra de Deus. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo. E eu queria, neste momento, apresentar para você, oferecer, na verdade, para você um presente. A gente sempre oferece aqui no nosso programa, desde o início desse programa, em 2009, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Por isso que eu digo que mais de 400 mil pessoas já pediram esse curso bíblico, mas talvez você ainda não pediu esse curso bíblico aqui, ó. Para você ter essa revista, que é um curso bíblico, num formato de revista, para você poder levar para qualquer lugar, no seu dia a dia, você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você clicando nela, você vai ser direcionado para um lugar onde você vai fazer um cadastro para que chegue na sua casa direitinho. Mas se você não tem acesso à internet, é difícil você fazer isso agora, você pode ligar para a gente também no horário comercial. É só você ligar para a gente aqui, 0 operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe toda pronta para receber a sua ligação e mandar para você esse curso bíblico. Gente, nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus e a gente oferece gratuitamente uma forma de você poder se aprofundar mais, de você se motivar mais a estudar a Palavra de Deus. É um curso bíblico. São 16 lições, 16 temas, que no final de cada tema tem um pequeno questionário para você ver os seus conhecimentos. Eu acho que é muito importante, nos dias em que vivemos, estudar o que está acontecendo no tempo do fim. A Bíblia nos revela tudo isso. E você pode ter isso agora, gratuitamente, aí na sua casa. Peça agora mesmo, pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/na mira da verdade, ou então você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog, onde você pode pedir o curso bíblico. Quem mandou a pergunta foi o Daniel
Godoy, ele é de Iguape e a pergunta dele é a seguinte. Olá, prezado Tito e professor Leandro Quadros, graça e paz. Gostaria de saber como surgiu a doutrina do santuário e julgamento investigativo e onde encontro base bíblica para tais doutrinas. Professor Leandro Quadros, é com você, meu amigo. Se vira, você está na mira. Vamos lá. Como é que surgiu a doutrina do santuário? Isso tem base bíblica? Essa questão do juízo investigativo. Que juízo é esse, professor? Já estou olhando para trás por quê? Eu já quero, amigo, ver Mas, se eu tenho rapaz, uma obra, além já de eu quer pegar a explicar- espada? Ah? Já quer pegar a espada para defender Eu aí? já quero pegar a espada. Não, é que é uma obra que não tem aqui, Tito, na verdade, mas eu vou indicá-la mesmo assim. É uma obra só para estudar essa doutrina do santuário. Mas deixa eu dar uma explicação breve para o nosso telespectador. Veja bem. Primeiro, a doutrina do santuário ela é bíblica, ela sempre existiu nas Escrituras. O detalhe é que foi a partir ali de 1843, 1844, que começou-se a entender melhor a questão, né? Então, veja bem, cada igreja cristã contribuiu para que uma verdade de Deus fosse restaurada, tá? Então, por exemplo, por meio do protestantismo, obviamente, Martinho Lutero, luteranismo depois, né? A doutrina da justificação pela fé, que havia sido esquecida pela igreja. Por meio dos irmãos batistas, o batismo por imersão, antes os anabatistas, metodistas, a importância não só da justificação pela fé, mas da santificação na vida do crente. Então, cada igreja cristã foi trazendo verdades à tona, foi usada por Deus para isso. A Igreja Adventista Sétimo Dia contribuiu trazendo à tona a doutrina do santuário celestial. Em resumo, essa doutrina ensina o seguinte, em resumo mesmo, né, por causa que é um assunto amplo, eu vou lhe orientar um livro. Hebreus 8, 1 e 2 diz assim, o que essa doutrina ensina em resumo? Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado, é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor ergueu, não como ser humano. Então, a essência da doutrina do santuário é a seguinte: Cristo, do seu santuário celestial, é o nosso intercessor e é o nosso juiz. E ele, como sumo sacerdote, além de ser o nosso intercessor, a presença dele no santuário celestial é a garantia de que os méritos do sacrifício dele serão aplicados na nossa vida, até o dia em que ele voltar para nos buscar. Deus, para ensinar algo sobre este assunto ao povo de Israel, ele mandou construir o santuário terrestre. E se você fizer uma análise do santuário terrestre, você vai perceber que tudo girava em torno do plano de salvação, do sacrifício do Cordeiro e do ministério do sacerdote e do sumo sacerdote. Pois Cristo tem essa dupla função. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de acordo com João 29, e de acordo com Hebreus 8, 1 e 2, ele é o sumo sacerdote. Então, com a doutrina do santuário, Deus quer nos mostrar esse duplo papel de Cristo em favor da nossa salvação. E para você entender este assunto, obviamente, além de estudar toda a Bíblia, há alguns livros em especiais para você se aprofundar no assunto. É o livro de Levítico, tá? Daniel, Levítico, Daniel, Hebreus e Apocalipse. E um livro que aborda essas questões é o livro intitulado O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Você pode acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Você vai ver no GC, na sua tela. E há também uma revista chamada Revista Parousia,
em que ela tem edições especiais para o estudo dessa doutrina, uma revista teológica. Então aí você vai acessar o site da Unaspress, Imprensa Universitária Adventista. Então você vai ver também aí na sua tela, o ouvinte, obviamente, que não pode ver, que nos acompanha simultaneamente no rádio, você pode digitar no Google mesmo, só para facilitar para você, digita Imprensa Universitária Adventista, e aí já vai aparecer lá o NASP Store, né, que é a loja do Centro Universitário Adventista, tá bom? Então, é uma doutrina muito bonita, cristocêntrica, né? Infelizmente, muitos críticos do adventismo não estudam a doutrina e acabam aí criticando-a, interpretando-a de forma errada. Então, adquira essas obras que você vai realmente entender algo de muito significativo a respeito do plano de salvação. Muito bem, hoje é quarta-feira, é dia de Bom Debate. O Bom Debate de hoje tem uma pergunta especialmente para nossos irmãos que não creem na doutrina da Trindade ou que creem que Jesus foi criado, tá? Então, o Bom Debate de hoje é o seguinte, é com base em Isaías 9,6. Lá em Isaías 9,6, Jesus, o Messias, ele é chamado de Pai da Eternidade. Então, a pergunta é a seguinte, se Jesus foi criado por Deus Pai, por que Jesus é chamado de Pai da Eternidade? Vou repetir. Se Jesus foi criado por Deus Pai, ou ele é um Deus menor, né? Por que Jesus, em Isaías 9,6, é chamado de Pai da Eternidade? Leia Isaías 9,6, faça a sua reflexão e a melhor resposta eu vou apresentar na próxima segunda-feira aqui do programa. E você poderá mandar a sua resposta, a sua contra-resposta, para o e-mail bomdebate@novotempo.com. Vai aparecer na sua tela para o nosso ouvinte que acompanha, bomdebate@novotempo.com. Tá? Vai ser uma satisfação receber a sua pergunta, a sua tese, na verdade, a sua contra-resposta. Nós queremos levar você à reflexão, para você perceber que muitas vezes crenças que nós temos não paramos para avaliá-las e acabamos, na verdade, crendo em coisas que são totalmente irracionais. Então, aguardarei a sua resposta. Muito bem, você tem aí 48 horas para fazer a sua tese. Na segunda-feira, no programa ao vivo, nós vamos apresentá-la aqui. Participe, dê a sua opinião, dê o que você aprendeu, o que você sabe por isso, argumente, mostre isso na Bíblia e manda pra gente e nós vamos juntos estudarmos o assunto, tá bom? Esse é o nosso jeito de fazer um bom debate. Não estamos aqui querendo debater ou brigar, apresentar, brigar, enfiar goela abaixo, alguma coisa, não. Juntos estudamos e é importante a gente ter esse momento de reflexão de todos os lados, tá bom? Participe aí do nosso Bom Debate. Muito bem, o pessoal do Facebook está aqui bombando, participando. Eu queria só que o Diego Henrique falou o seguinte aqui pra gente. Gosto muito do programa de vocês. Manda um abraço para nós aqui da Igreja Presbiteriana Renovada e para a Igreja Impacto da Fé Cristã de Santa Adélia. Deus abençoe vocês. Pessoal assistindo a gente na igreja, um abraço a vocês aí, vocês que estão acompanhando, ou no trabalho, me parece que eles estão no trabalho lá, mas são da igreja. Inclusive, ele começou a dizer o seguinte, que eu vou colocar aqui. O Diego, ele perguntou o seguinte, no serviço saiu uma discussão, que é a seguinte, eu ganho 10 almas para Cristo, eu ganho 10 pessoas para Cristo, ou 10 pessoas se convertem através do meu testemunho, ou de ensinar, de estudar a Bíblia junto. Posso dizer que sou discípulo destas almas que ganhei? Professor, a questão do estudo bíblico. Se eu dou um estudo bíblico, se um irmão, uma pessoa, um amigo se converteu, e 1, 2, 3 pessoas, 10 pessoas, eu posso considerar como discípulo daquelas pessoas? Não, pelo seguinte, meu querido irmão, a palavra discípulo significa um aluno, né? Então, o que acontece? Como Mateus 28 diz, né? Jesus falou assim, ó, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você leva o evangelho e a pessoa aceita se tornar uma aluna ou discípula, é de Jesus Cristo. Então, é a pessoa que se converte que se torna uma discípula ou uma aluna ou uma seguidora de Jesus Cristo. Então, é esse o significado do termo. Ok, muito bem. Olha aqui os SMS chegando pra gente. Vamos colocar na mira. Deixa eu ver se tem um nome aqui. O Rodrigo. O Rodrigo diz o seguinte: a paz do Senhor, meu nome é Rodrigo, sou de Ouro Fino, Minas Gerais. Nós temos um canal aberto lá em Ouro Fino. Um abraço a você que está nos ouvindo, assistindo em Ouro Fino. A minha pergunta é a seguinte: existe uma única igreja verdadeira? Faço esta pergunta pois estão pedindo para eu sair da igreja onde eu estou para seguir outra que dizem ser a verdadeira igreja de Cristo, mas não sou de acordo com os seus usos e costumes. Como é que fica então? Existe só uma igreja verdadeira, professor Leandro Quadros? Eu gostaria de abordar essa questão ajudando o nosso telespectador a entender isso de uma forma bíblica. Veja, Deus, na verdade, nós temos que ter um cuidado. Primeiro, Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, nos ensina claramente que nem todas as igrejas que falam em Jesus, na verdade, são de Jesus. Porque uma coisa é você falar em Cristo, outra coisa é você viver ou ensinar como Cristo ensinava. Então diz assim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Esse texto demonstra que é possível profetizar em nome de Cristo, expulsar demônios em nome de Cristo, fazer milagres em nome de Cristo e mesmo assim se perder. Indicando o quê? Que na verdade a pessoa não seguia Cristo. Era um outro poder que a ajudava. Ou, às vezes até ela seguia, mas só que pela metade. Ela não era uma amiga íntima de Cristo. Então, nem toda igreja que fala em Cristo, ela pertence a Cristo. Depois de explicar, ter esse pressuposto, agora você vai conseguir entender o que eu vou dizer a respeito da igreja. Deus tem duas igrejas, na verdade. Deus tem a sua igreja invisível e a sua igreja visível. O que eu quero dizer com isso? A igreja invisível, você consegue perceber este conceito claramente em João 10,16. Jesus, quando falou ali com os judeus e com seus seguidores, ele falou assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco e a mim convém conduzi-las. Então você percebeu? Há uma igreja invisível, há filhos de Deus espalhados em todos os lugares e que eles ainda não sabem todo o caminho da verdade que conduz a Cristo. Mas a maravilha do Evangelho é que Cristo vai conduzir essas pessoas. Então, há filhos de Deus, há uma igreja invisível enorme. E esses filhos de Deus estão em todas as denominações, certo? Agora, cremos também que há a igreja visível. E a igreja visível, ela tem algumas características. Por exemplo, você lê Apocalipse, capítulo 14, verso 12, ali diz: aqui está a perseverança dos santos. Santo é um crente convertido, tá? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Veja, a igreja visível é uma igreja que tem uma compreensão equilibrada entre fé e obras. Tem a fé em Cristo como único meio de salvação, mas tem um respeito pela lei de Deus, porque a obediência vai ser o resultado de um coração santificado. Então você deveria continuar fazendo um estudo bíblico com o programa Na Mira da Verdade. Você deveria acessar o site, né, que o Tito depois vai informar sobre Encontre uma Igreja, para você perceber que a Novo Tempo, mesmo crendo que os filhos de Deus estão em todos os lugares,
e que faz parte dessa igreja visível, há uma igreja visível que segue essas características. Agora, deixa eu lhe dar um aviso. Na igreja visível também tem muito joio. Sabia? Jesus falou em Mateus capítulo 13 que na igreja de Deus vai crescer o trigo e o joio juntos. Então você nunca pode esperar filiar-se a uma igreja cheia de santinhos ou anjinhos com uma auréola sobre a cabeça. Não. Todo mundo é pecador. A diferença é que alguns querem ser trigo, mesmo sendo pecadores, e alguns são o joio, a semente do diabo plantada ali dentro para atrapalhar quem quer ser trigo. Então, resumidamente é isso, é um assunto amplo, importante. Continue sua busca, porque Deus vai continuar guiando você. Muito bom, professor, muito bem. A próxima pergunta, ela chegou aqui pelo nosso Twitter. Quem mandou foi a Thaí Alves. A pergunta dela é a seguinte: de acordo com Deuteronômio 14, 26, nós podemos beber bebidas fortes e ingerir o que quiser para satisfazer os desejos da alma? Olha a pergunta dela, se ela está falando que é Deuteronômio 14, 26, vamos ver o que está escrito aqui. Deuteronômio 14, 26 diz o seguinte: ali comprem tudo o que quiserem comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem, e ali, na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Quando a gente lê esse texto aqui, professor, o negócio aqui tá bom, hein? Posso beber, posso comer qualquer coisa, na presença de Deus está tudo certo. Desde que Ele abençoe, está tudo certo. É este a compreensão do texto? É muito importante, Tito, eu gosto de receber esse tipo de texto para nós ajudarmos nosso telespectador e ouvinte a vermos que, para entendermos esse tipo de assunto, é importante analisarmos o contexto amplo das Escrituras. Antes de eu responder, me ajuda a lembrar, Tito, daquele site onde a pessoa pode encontrar uma igreja. Já podemos falar agora, professor. Isso que eu havia dito antes. Encontreumaigreja.com.br. Isso, maravilha. Encontreumaigreja.com.br, você pode digitar lá a sua cidade e ela vai abrir ali um mapa com todas as... Está aí na tela, você está vendo aí, ó. Vai abrir um mapa com todas as igrejas adventistas do sétimo dia que tem na sua cidade, tá bom? Ou mais próxima de você. Encontreumaigreja.com.br. E pode dizer Acesse que lá. o Tito e o Leandro pediram para que vocês fossem até lá, que você fosse bem recebido. E se você não for recebido, conte para nós. Mas eu tenho a certeza que você será muito bem recebido. É isso Bom, mesmo, professor. Deuteronômio 14, 26, né? Quando Deus fala para eles comprarem bebida forte e outras coisas, temos que entender que o Senhor, na sua misericórdia, Ele estava reeducando o seu povo. Realmente, o povo de Israel bebia. Eles não tinham um sistema de conservação do suco da uva como nós temos, então fermentava muito rápido. Deus não estava apoiando o uso do álcool, Ele estava tolerando, porque eles estavam nesse processo de reeducação, eles usavam o suco da uva, muitas vezes ele fermentava rápido, porque era guardado num odre, que eram sacos de couro, não é? Agora, para você saber a opinião mesmo, quando Deus assim já reeduca o seu povo, você percebe que mesmo Deus permitindo que eles desfrutem daquilo que eles tinham, e mesmo que Deus tivesse tolerado por um tempo o uso da bebida alcoólica, não era plano de Deus que o seu povo usasse o álcool. Então, quando Deus estava ali reeducando-os, ajudando-os a passar pelo processo de desintoxicação, chegou o momento em que Deus já demonstrou claramente que Deus não aprova o uso da bebida alcoólica. Por isso que é bom estudarmos outros textos, né, sobre o assunto e analisarmos o contexto cultural, histórico ali, né, o contexto deles. Então, Provérbios 23, 29 a 32 diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao final morderá como a cobra e picará como o basilisco, como a serpente. Então, você vê claramente que Deus, no processo de reeducar o seu povo, ele diz que não use, porque ao final vai morder como uma serpente
vai trazer ais, feridas, brigas à sua vida. Então, o propósito de Deus, ao reeducar o seu povo, é tirar definitivamente a bebida alcoólica do seu povo, né? Muito bem, professor. O pessoal aqui no Facebook está falando, Tito, por que você sempre esquece de falar da igreja Deus é Amor? Irmãos, é que são muitas igrejas, mas todos vocês são muito bem-vindos. Da igreja Deus é Amor, da igreja... sempre a que vem na minha cabeça são algumas, né? Mas todos vocês, da igreja da Graça, da igreja Universal, da igreja do Reino de Deus... da igreja Universal do Reino de Deus. Universal do Reino de Deus. Mundial do da igreja Reino de Mundial. Enfim, todos vocês, meus irmãos, são muito bem-vindos. Nós ficamos felizes quando vocês participam, porque esse programa, o objetivo do programa não é apresentar a ideia do professor Leno Quadros, não é apresentar o que a Igreja Adventista tem para mostrar para você, não é apresentar a opinião da TV Novo Tempo, é juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós, quando nos deparamos com este livro, estudando sinceramente, encontramos dúvidas. E aqui nós temos a chance, graças ao dom que Deus deu ao professor Leno Quadros, de aprender um pouco mais sobre isso. Então, participe. E obrigado por você fazer o nosso programa acontecer. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, tá bom? Já que nós estamos falando de bebidas, comidas aí, as perguntas vão chegando aqui, olha só. Me chamo Daiane, sou cristã e gostaria de saber por que vocês afirmam sobre as comidas impuras e coisa e tal. Mas aqui em Mateus 15, de 10 a 20, diz que tudo que entra pela boca não faz mal. Então, como que a gente pode ajudar a nossa irmã aqui no assunto que a gente está falando aí? Vamos ajudar a nossa amiga Daiane. Veja bem, Daiane, nós não cremos, obviamente, na salvação pela comida, né? A salvação é um dom de Deus, é um presente dado por meio da fé em Cristo. Só que nós entendemos à luz da Bíblia que aquilo que comemos vai facilitar, sim, o nosso processo de salvação. Em que sentido? Veja, não é salvação pelas obras. Como a Bíblia apresenta a natureza humana como sendo holística, nós entendemos e cremos, né, que a medicina também apresenta isso, que o ser humano é um ser holístico, é um ser físico, mental, espiritual, social. Então, para você estar bem em todas as áreas da sua vida, é muito importante que você esteja saudável em todos os aspectos do ser. Para você ter uma mente saudável e, consequentemente, poder receber melhor as impressões do Espírito Santo na sua mente, o seu corpo tem que estar sendo alimentado devidamente, porque a influência do corpo na mente e vice-versa é total. Tá? Então, nós cremos o seguinte: se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6,19, nós precisamos cuidar deste corpo para que a nossa mente esteja mais apta ainda para entender a mensagem de salvação e para nos beneficiarmos dela. Consequentemente, tendo isso como base, leia todo o capítulo 15 de Mateus, especialmente os versos 2 e 3, que eu não vou poder fazer agora por causa do tempo. Leia os versos 2 e 3 e também o verso 20. Você vai perceber que quando Cristo afirma que todos os alimentos são puros, ele não está mudando a lei dietética de Levítico 11. Todos os alimentos são puros, mesmo que as pessoas os comam sem lavar as mãos. A questão não era comida imunda, era lavar as mãos como um ritual de purificação. Muito bem, professor. Com essa, infelizmente, nosso tempo quase estourou aqui. A gente vai ter que ir embora rapidinho, mas obrigado aí pelas respostas fantásticas que nós pudemos apresentar para o nosso telespectador. E a gente se encontra na semana que vem. Pela graça de Deus, um abraço, Tito, um abraço, amigo telespectador e ouvinte. E lembre-se, sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.